Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui quem fala é o Matheus e nós vamos começar um curso de design aqui, um curso de design gráfico. É, Nesse curso a gente procura não criar, como se diz, é, operadores de softwares, de programas como Photoshop, Illustrator, Corel. Não, aqui a gente quer formar uma pessoa que saiba mesmo trabalhar com gráficos, com coisas gráficas, que saiba mesmo ter uma visão clínica sobre isso. Então, nós vamos nessa primeira aula direto começar com os princípios que todo design tem que ter, os princípios bem básicos, bem simples que vocês vão ver aí. São 4 princípios esses e são bem simplesinhos. Quando vocês olharem, vocês vão ver que às vezes vocês até já usam sem saber exatamente deles. Talvez vocês até já usem esses princípios. Mais pra frente, quando vocês já estiverem usando, talvez vocês até ao usar vocês indiretamente até acabem usando o outro. Enfim, vamos começar essa aula, os 4 princípios básicos para um design. Vamos lá. São esses 4 princípios os princípios básicos: contraste, repetição, alinhamento e proximidade. São esses, digamos, os quesitos básicos para o seu design ser efetivo. São os 4 princípios básicos para você conseguir passar de um jeito claro a mensagem que você quer passar pelo seu design, pela sua arte. Para você conseguir passar bem, passar bem a informação que você quer passar na arte, você precisa desses 4 princípios. E vamos para o primeiro. Proximidade. O que é a proximidade? Itens relacionados entre si deveriam ser agrupados. Quando vários itens estão próximos, torna-se uma unidade visual, e não várias unidades individualizadas. Isso ajuda a organizar as informações e reduz a desordem. O que quer dizer a proximidade? Olha só, dá uma olhada nesse cartão. Você vê aí esse cartão interessante. Temos algumas perguntas para você. Olhou, viu o cartão? Viu? Cartão, dá uma olhada nele, analisada, tal. Agora, vem cá. Quantos elementos visuais você consegue ver nesse pequeno espaço? Os elementos separados, quais são os elementos separados que você vê? Assim, dá pra ver, por exemplo, tem aqui no canto. Olha só. Aqui no canto você vê, tem a professora. Bem separado desse, tem outro aqui, ó, no outro canto. Rua da Guimar Fonseca, tem outro aqui, o telefone, tem o e-mail e o nome da pessoa aqui no meio. São elementos separados, eles não estão relacionados. Por que eles não estão relacionados? Porque eles não estão próximos. Essa é a ideia da proximidade. Para os elementos que você, para as informações que você coloca no trabalho, no design, na arte, terem relação entre eles, eles precisam estar próximos. Como assim? Calma aí. Próxima pergunta. Quantas vezes o seu olho para visualizar algo? É aquela coisa. Qual a primeira coisa que você vê aí? Você vê, o que está em destaque, que está no meio e está em negrito. Andresa. Tá aqui, pá. Vem aqui. Você vê. Só que depois que você vê isso, qual a próxima informação que você vê? Você vê o que? A professora? Ou você vê o e-mail? Ou você vê o telefone? Ou o endereço? Você não sabe, o seu olho não sabe para que lado você vai. Isso é um mau design. Você não consegue fazer o olho da pessoa fluir na sua arte. Você não consegue fazer o olho dela acompanhar a ordem das informações que você quer passar. Isso é uma falha, isso é um erro que
você tem nesse seu design. Aí tá, né? Por onde você começou a leitura? Claro que a maioria começa por aqui, né? Mas depois, para onde você vai? Para onde você vai? Para que lado você vai? Isso já fica difícil. Entendeu? Tem que ter uma ordem, tem que ter uma direção. É fácil determinar o fim. Desculpa. É fácil determinar o início e o fim da leitura? Seu amigo fez a mesma leitura da mesma maneira que você? Então, é difícil. Cada um tem uma leitura. Nesse cartão, cada um vai ter uma leitura diferente. Cada um vai ter um jeito, uma forma diferente de ver. Então, esse design não é bom, porque ele não tem a proximidade. Os elementos não estão relacionados. Você não sabe, seu olho não consegue acompanhar a ordem que as informações são passadas. Não tem uma ordem certa e tá tudo desorganizado. Assim como na vida, a proximidade implica em uma relação. Então, a pessoa mudou o design, organizou melhor as informações do cartão. Aí tem aqui, de cara você olha aqui, Andresa Lúcia. Tá, Andresa Lúcia, ok. Depois do Andresa Lúcia tem professora. Por esses dois elementos estarem próximos, você já vê aqui, poxa, Andresa Lúcia é professora, ela deve ser professora. Entendeu? Por eles estarem próximos, eles passam uma ideia, passam uma unidade. Depois embaixo, aí depois que você vê isso aqui, Andresa Lúcia te chamou a atenção, né? Aí você olhou embaixo, professora, ela deve ser professora. Depois aqui não tem mais nenhuma informação. Então você vai para o lugar onde tem informação. Rua da Guimarães Fonseca, tanana, e-mail e telefone. Daí você viu, esse cartão é dessa professora e essas são as informações dela. Então, de uma forma bem simples, bem direcionada, bem coesa, você conseguiu entender a informação que o cartão quer te passar. É simples, só aproximando um do outro que você conseguiu entender a mensagem de uma forma simples. Seu olho não se perdeu, seu olho seguiu tranquilo as informações. É isso. Será que existe alguma dúvida sobre o início e o fim da leitura? Não tem dúvida. Isso aqui, esse negrito marca o início dela, e você vai seguindo, você chega no final. Simples. Bem básico, bem simples. Aqui tem outro exemplo do título de um jornal. Aí você vê, tem um monte de coisa aqui. Petrópolis, sabe assim, Petrópolis, aí venha conhecer, Universidade Estácio de Sá, Cidade Imperial, setembro de 2010, uma foto de uma coroa ali. O que você olha primeiro? Você vê aqui, venha conhecer o que? Venha conhecer, tá perto de Universidade Estácio de Sá. Será que ele quer que a gente conheça Estácio de Sá? E Petrópolis está aqui, Cidade Imperial tá ali, tem essa coroa aqui, esse contorno meio arredondado aqui, com essa foto quadrada. Fica difícil, porque a foto quadrada para encaixar aí vai ficar um pedaço da foto para fora, fica estranho, entendeu? E você também não entende a mensagem que ele quer passar. O que pode ser melhorado? Vamos ver. Aí, melhorou? Aí você vê aí aqui tem, venha conhecer Petrópolis, Cidade Imperial, Universidade Estácio de Sá, 2010, setembro de 2010. Aí sim, você conseguiu pegar a informação. A informação principal é Petrópolis, certo? Ele quer te mostrar Petrópolis. Aí aqui em cima ele bota tipo uma introdução para te fazer chegar no assunto. Venha conhecer Petrópolis, Cidade Imperial, Universidade Estácio de Sá, setembro de 2010. E mudou o contorno, né, o contorno da imagem. Colocou um contorno quadrado, com ponta quadrada, e aumentou o tamanho da coroa, para poder encaixar nesse tamanho. Porque se continuasse arredondado, ficaria estranho. Um quadrado com arredondado. Ficaria estranho. Então foi isso que ele fez. Tirou os cantos arredondados, colocou letra maiúscula no título. Tá aqui a letra maiúscula para colocar um destaque
também, que também é outro princípio, que é o contraste. A gente vai falar mais na frente. E aumentou a imagem. Tá bom. Foi isso que ele fez. Próximo. Aqui tem outro exemplo de... Na verdade aqui você usa mais de um. Você coloca alguns dos princípios. Você vê, aqui a pessoa fez uma lista de qualquer jeito. Uma lista de supermercado. Colocou várias coisas aqui. Tarará, tarará, tarará. Lista, lista, lista. E você olha assim, de cara assim, você olha e você pensa que tem muita coisa. É uma lista aqui grande, você pensa, cara, que tem muita coisa aqui, tem muita coisa pra ler. Você até perde vontade de ler quando você olha uma coisa assim. Mas, se você organiza tudo em seções, coloca um destaque para organizar as seções, coloca um negrito assim, você consegue ver que na verdade não é tanta coisa assim para ler. Você até se sente motivado a ler o que tem, porque você vê que está tudo separado, organizadinho. Você não fica com medo do tamanho do texto. Até te estimula a ler também. Chama a sua atenção. Entendeu? Bem diferente do primeiro, que tem coisa pra caramba e não dá vontade de ler, não dá vontade de acompanhar. Isso é uma ideia. Isso aqui ele misturou o que? Ele misturou contraste, né? Que ele colocou um negrito aqui para contrastar. Repetição, ele colocou um elemento que representa as seções. O que separa as seções? São uma seção, quer dizer, as seções que ele criou. As seções sempre começam quando eu tenho título em negrito e essa barrinha. Essa barrinha está sempre marcando o início de uma seção. Isso é a repetição, é o elemento gráfico que ele usou para repetir sempre que alguma coisa acontecer, certo? E ele também alinhou todos os elementos aqui. Também é bacana, teve uma organização bacana. E aqui nós temos um resumo da proximidade. Quando vários itens estiverem próximos, eles formarão uma unidade visual e não várias unidades individuais. Sim, foi isso que a gente viu. Os elementos relacionados entre si devem ser agrupados. Fique atento. Veja para onde seus olhos se dirigem. Qual é o caminho que eles seguem? Onde termina a leitura? Após a leitura, para onde seus olhos vão? Você deveria seguir uma progressão lógica durante a leitura da página, partindo de um início bem definido para um final bem definido. Então você tem que, na sua arte que você faz, ela tem que estar bem direcionada. Como eu falei, eu estou falando isso, é simples. Eu estou repetindo aqui para você entender. É uma coisa simples. A sua arte tem que ser direcionada. Tem que saber o fim e o início e o fim dela, para a pessoa não se perder na leitura. A pessoa perder o interesse de ler. Esse troço está todo desorganizado, não vou ler isso. Não, a pessoa tem que se interessar por ler. Você tem que atrair os olhos dela e direcionar os olhos dela na sua arte, certo? Os itens agrupados, assim, as coisas relacionadas, as coisas que têm relação entre si, os elementos, as informações que têm relação entre si, elas têm que estar juntas para dar a intencionalidade, para mostrar o que você quer passar através disso, certo? O que evitar? Aí vamos lá. Evite muitos elementos separados em uma página, como a gente viu lá no início. Aqui, um monte de elementos separados na página. Um troço aqui, um troço aqui, um troço aqui. Fica estranho. A pessoa não entende como é que começa, como é que acaba. Não tem direcionamento. Entendeu? Evite colocar muita coisa separada sem relação nenhuma no texto. Entendeu? Não coloque os itens somente nos cantos no meio da página, como aquele cartão. Não coloque. Evite deixar quantidades iguais de espaço em branco entre os elementos, a não ser que cada conjunto seja parte de um subgrupo. Tá? É a mesma coisa, evita deixar eles muito separados, muito longe e sem relação entre eles. Evite criar qualquer dúvida quanto à relação dos elementos entre si.
ou seja, cada subtítulo, legenda, imagem, etc., devem estar juntos a seu respectivo par. Crie uma relação entre os elementos através da proximidade. Mesma coisa, não, você vai aproximar, mas você tem que deixar claro que eles estão próximos também. Você não pode deixar a pessoa com dúvida. Esse elemento, o que ele tem a ver com o outro? O que isso aqui quer dizer? Entendeu? Procura, se você for mudar alguma coisa, se você for querer passar uma ideia, procura passar essa ideia de uma forma clara. Uma forma que não deixa dúvida. Uma coisa que eu até fazia bastante. Faço. Uma coisa que eu até faço bastante. Mas que eu fazia mais quando eu estava no início fazendo os trabalhos. Quando eu estava fazendo pra caramba os trabalhos. Eu terminava um trabalho e uma coisa é quando você que fez o trabalho está olhando. Outra coisa é uma pessoa que não sabe de nada está olhando. É uma pessoa que não entende, não sabe como é que você fez, não entende as técnicas que você usou. Então eu fazia o seguinte, fazia um trabalho, aí eu olhava assim, tá, pra mim tá bom, mas eu quero saber qual vai ser o efeito dele nas pessoas de fora. Então o que eu fazia? Eu chamava a minha avó, porque, cara, se a minha avó não entendesse o que eu tava querendo passar, poxa, se a minha avó, que ela tem, as avós em geral, elas não têm tanto conhecimento de hoje em dia e tal, e eu fiz uma arte assim bem jovial, então eu queria mostrar pra ela e ver se ela entendia, ver se ela de cara já olhava assim, entendia e tal, porque se ela entendesse, significaria que qualquer um poderia entender. Então eu pedia pra ela me passar a opinião dela. E se ela demorasse muito tempo pra entender o que estava lá, eu já vi, não, já tá tudo bem, já entendi, eu tenho que mudar alguma coisa, entendeu? Então o seu objetivo é atingir um público. Então você tem que fazer uma coisa que seja de fácil entendimento para esse público, seja fácil de visualizar, certo? Não relacione elementos que não devam estar agrupados. Se eles não estiverem relacionados, separe-os. Mesma coisa. Se tem relação, fica junto. Se não tem, fica separado. Simples. Simples. Próximo princípio é alinhamento. Quando os itens estão alinhados na página, há uma unidade coesa, mais forte. Mesmo quando os elementos estiverem fisicamente separados uns dos outros, se estiverem alinhados, haverá uma linha invisível conectando-os, tanto em relação a seus olhos quanto à sua mente. Apesar de posicionar alguns elementos separadamente, indicando suas ligações de acordo com o princípio da proximidade, é o princípio do alinhamento que avisará ao leitor que, mesmo não estando próximos, os itens fazem parte do mesmo material. As páginas a seguir ilustram essa ideia. O alinhamento e a proximidade são bem parecidos, assim. Eles também procuram mostrar, serve também para guiar os olhos do leitor, direcionar o leitor na leitura. E eles também mostram a relação dos elementos, das informações entre si. Aí tem um exemplo, aquele cartão do início da Andresa Lúcia, que a gente fez com a proximidade. Aí, em vez de colocar no meio, a gente alinhou para a direita. Aí ele está alinhado aqui. E, assim, mesmo estando alinhados de forma diferente, eles estão, assim, a mesma... Você visualiza bem, tá? Mesmo assim, dá pra você entender a mesma coisa. Dá pra você entender. Tem a proximidade aqui, tem a proximidade aqui. E o alinhamento, por causa dessa linha invisível que tem aqui, você também consegue saber onde você começa e onde você termina. Simples. É bem simples. Às vezes quando você usa um princípio, indiretamente você está usando o outro. O alinhamento centralizado é o mais usado. O alinhamento centralizado é o mais usado. Quando você faz o trabalho da escola, quando você vai criar algum relatório, normalmente você sempre centraliza no meio, que você acha que é o mais simétrico, é o mais certo a fazer. Mas cria uma aparência mais formal,
mais comum e sem brilho, que todo mundo prefere alinhar no centro. Poucas pessoas alinham nos lados. Aí, dê uma olhada nas diagramações que você mais gosta. Aposto que a maioria dos materiais com estética sofisticada não está centralizada. E é verdade. Você vê aqui, tem mesmo elemento, mesma capa, uma alinhada no centro, outra alinhada à esquerda. Aí você vê, uma ficou com um cara mais formal assim, e essa ficou menos formal. Aqui, centralizado. Mas as duas passam a mesma informação, passam a mesma ideia. Não tem muito problema. Não estamos sugerindo que você nunca centralize nada. Basta estar consciente do efeito do alinhamento pelo centro. Aqui, do mesmo material, alinhado no centro, alinhado aos lados. Esse aqui está para esse lado, esse aqui está para o outro. É um efeito legal. Diagonal aqui. Aqui você lê, depois vem aqui embaixo. Eles também passam a mesma coisa. Não tem muito o que se preocupar aqui. Resumo: nada deveria ser colocado arbitrariamente em uma página. Cada elemento deveria ter alguma conexão visual com outro elemento da página. Não sai colocando as coisas que nem aquele cartão lá do começo. Não sai colocando as coisas de qualquer jeito. Elas têm que ter relação entre si. Você tem que trabalhar na sua arte, no seu design, como se você estivesse falando com a pessoa, passando informação uma atrás da outra, certinho, tá? Não sai jogando informação qualquer. A unidade é um conceito muito importante no design. Para que todos os elementos da página tenham uma estética unificada, conectada e interrelacionada, é preciso que haja amarras visuais entre os elementos separados. Tem que ter alguma coisa que ligue, né? Alguma coisa que ligue esses elementos para te dar uma noção de que a estética, de que essa arte, esse design está unificado, mesmo que eles não estejam próximos fisicamente na página. Podem parecer conectados, relacionados, unificados a outras informações simplesmente devido ao seu posicionamento. Isso é verdade. Pode parecer que eles estão relacionados só pela forma que eles estão posicionados na arte. Dê uma olhada nas diagramações que o agradam. Não importa se a aparência inicial da página seja caótica e selvagem, você sempre encontrará os alinhamentos correspondentes. Isso é verdade. Às vezes o cara faz você olha assim, parece algumas artes, parece caótico, parece desordenado. Mas porque às vezes esse é o tema. Às vezes o cara quer fazer uma arte num tema da selva, um tema de algo extremo, selvagem e tal. Ele faz uma arte de acordo com o tema. Mas mesmo aquela arte, ele sempre usa esse princípio. Ele sempre usa alinhamento, sempre usa proximidade, sempre usa os alinhamentos para poder passar a informação dele. Então isso é a base de tudo, isso é a base de todo o design, certo? Evite usar mais de um alinhamento por página, ou seja, não centralize um texto e alinhe outro à direita. Também é uma ideia. Use que se você colocar uma coisa alinhada à esquerda, outra alinhada à direita, você vai dar a ideia que são coisas separadas, certo? E você tem que ver se você quer mesmo que sejam separadas, porque você vai estar passando uma informação ali, depois vai estar passando outra. Então analisa bem como é que você vai passar a sua informação e não sai colocando vários elementos diferentes. Se for um cartão de visita, um alinhamento só tá bom, porque um cartão de visita você só passa informação simples. Eu sou a pessoa, tal. Essas são minhas informações. Um alinhamento só serve. Muitos alinhamentos não são muito bons, não. Por favor, evite com todas as suas forças um alinhamento centralizado, a não ser que você tenha o objetivo consciente de criar uma apresentação formal, pacata, que costuma ser comum demais. Escolha o alinhamento centralizado conscientemente, não por automação. Certo, como eu falei, né? O centralizado dá uma cara mais de formalidade.
E o alinhado para os lados dá uma descontração, mas dá um design mais chique, assim. Então é uma ideia. Procure sempre alinhar nos lados, certo? E claro, se for alinhar no centro, pode alinhar, mas tem a ideia da visão que ele vai passar, uma visão formal, tá? Beleza. A gente não está colocando limitações. Você alinha do jeito que você quer. Alinhe conscientemente. Repetição. Olha só. Repita os elementos visuais do design e espalhe-os pelo material. Você pode esses espalhos que ele está falando não é para você espalhar de qualquer forma, é para você espalhar de forma organizada. Ele mesmo falou para você não, né, a gente falou aqui para você não sair espalhando as coisas de qualquer jeito. Espalhe pelo material de acordo com a organização. Você pode repetir a cor, a forma, a textura, as relações espaciais, como a espessura, os tamanhos, etc. Isso ajuda a criar uma organização e fortalece a unidade. Aí tem aqui, ó, um exemplo de repetição, é justamente isso aqui, essa lista. Ele usou esse elemento para repetir o início de uma sessão. Toda vez que você vê isso aqui, o texto é em negrito. E a linha, você sabe que começou nova sessão, começou nova sessão, começou nova sessão. Isso criou uma organização e uma unidade. Você vê que está organizado, tem uma ideia, ele te dá uma organização, uma ideia unificada. Aqui também, ó, você vê, aqui começa o resumo, aqui começa um subtítulo. Então, cadê? Esse tem até deixa eu pegar aqui. Tem até um exemplo que eu guardei. Isso aqui foi um trabalho que eu fiz há muito tempo atrás sobre AIDS. E eu quero mostrar pra vocês como é que eu usei a repetição aqui. Os conceitos a gente usa indiretamente. A gente com o tempo vai entrando, a gente vai entendendo assim, como a gente vai passar informação. A gente vai às vezes fazendo até inconscientemente. Aí você olha aqui. Esse aqui é um parágrafo, é uma seção do tema AIDS, o que é, e aqui tem outro, como é transmitida. Aí você vê, eu coloquei o que é, eu mostrei que é uma nova seção, é um título novo. Coloquei o que é e coloquei essa bola aqui, esse troço aqui esticado. Aqui. Isso aqui sempre que aparece isso simboliza uma nova seção, um novo tema. Aqui é a mesma coisa. Aí eu peguei outro tema, como é transmitida, e coloquei o mesmo, símbolo aqui, mesma forma geométrica aqui. Entendeu? Aí toda vez a pessoa sabe, os olhos dela se acostumam, os olhos dela entendem, a mente dela entende que tá bem separado, tá bem organizado. Essa aqui é outra página. Aqui também, ó, e aqui. Aí você vê, sempre e também mantendo sempre a mesma cor, né? Mesma fonte, mesma cor, para não ficar uma coisa desorganizada, para não ficar uma coisa feia. Você usar várias fontes, usar várias cores, fica feio. Você tem que manter simplicidade, manter organização, e é isso. Essa é a repetição. Vamos voltar. Repetição, tá aqui. E fortalece a unidade. Aí tem, com o mesmo exemplo, inserimos formas simples e repetimos o negrito. Aí aqui pegou aquele cartão que a gente viu lá na frente e ele adicionou uma linha e no final ele colocou negrito para simbolizar aqui, nesse primeiro negrito aqui, você começa a ler por aqui e nesse último aqui você termina. Também para ajudar a pessoa a pegar a ordem, começa aqui e termina aqui. Uma forma também. E essa linha para mostrar o início. Tá bom? E aqui tem um lugar onde é muito usado essas ideias de repetição, são em livros, em apostilas. São muito usados
esses elementos de repetição, porque são várias páginas, né? São várias páginas e elas precisam dar uma ideia de que mostrar que elas fazem parte da mesma coisa. Essas várias páginas precisam mostrar essa unidade. Por exemplo, essa página aqui, ela colocou, ó, fio duplo em todas as páginas. Todas as páginas têm esse fio e esse fio aqui maior, mais grosso. E no embaixo tem a mesma coisa. Na verdade, tem um fio inferior na página e tal. Tem esse fio aqui e o número da página no mesmo lugar, que está sempre aqui. Então você, por mais que o texto seja diferente, a imagem seja diferente de cada página, você vê só por esses elementos simples, que eles fazem parte da mesma coisa, fazem parte do livro. Aqui também tem fonte consistente nos títulos e subtítulos e o mesmo espaço entre eles. Também organização do título, subtítulo. Você vê que isso aqui é um título, é maior, tal, é uma fonte maior, mais grossa. Isso aqui é a mesma fonte, isso aqui é menor. Só que é menor, simplesmente menor. Só para você ver a diferença de tamanho, você vê. Isso aqui é um título, isso aqui é um subtítulo, subtítulo. Certo? Uma coisa interessante esse aqui também, ó, esse triangulinho mostra sempre que você olha, ó, esse aqui tá falando, é um texto aqui falando da imagem. Sempre tem um triangulinho, ó, texto, imagem. Isso aí. Aqui tem um exemplo de uma capa usando os elementos que a gente viu. Primeiro de tudo, proximidade. Ó, aula de Illustrator, os 4 princípios básicos do design. Dá pra você ver que o tema é a aula de Illustrator e os 4 princípios básicos de design é o subtítulo disso, tá? E seguindo embaixo, você tem Andresa Lúcia, 15 de setembro de 2010. Essa pessoa provavelmente é a autora desse livro. Isso aqui foi o dia que ele foi feito, certo? Então, você vê, tem a proximidade, os elementos ligados entre si. Tem o que mais? Tem o alinhamento, tudo alinhado à direita. Seus olhos começam aqui e terminam aqui, certo? E repetição também. Usou preto aqui, cinza aqui e preto aqui, cinza aqui. Mesma coisa. Usou também o contraste. A gente vai falar daqui a pouco. Contraste aqui, ele é mais, ele tá mais em negrito, né? Chama mais atenção do que os outros elementos da página. Aí você começa por ele. Resumo: a repetição de elementos visuais no design unifica e fortalece o material, agrupando partes que seriam separadas. O recurso da repetição é muito útil em peças de uma página só e é essencial em documentos de muitas páginas. Neste caso, a repetição é considerada como consistência. Como eu disse, a pessoa tem que saber que faz parte do mesmo livro, faz parte do mesmo documento, se você tiver tiver várias páginas no elemento. O que evitar? Evite repetir o elemento em demasia, para que ele não se torne enfadonho ou excessivo. Esteja consciente do valor do contraste. Leia o primeiro capítulo e a seção referente ao contraste dos tipos. Isso já é outra coisa. Por exemplo, se uma mulher usasse... isso aqui é um exemplo legal. Se uma mulher usasse um vestido de noite. Isso aqui é um exemplo do que ele falou, de você não repetir os elementos em demasia. Repetir demais. Aí ele está falando. O que aconteceria se você... Qual seria o efeito se você repetisse demais? Aí ele fala, se uma mulher usasse um vestido de noite preto, um vestido preto, com chapéu vermelho, brincos vermelhos, batom vermelho, sapato vermelho e um casaco vermelho, a repetição não criaria um contraste unificante e incrível. Seria espalhafatoso e o foco ficaria confuso. Imagina, uma mulher vestida, usando um vestido preto, chapéu vermelho, brinco vermelho, batom vermelho, sapato vermelho e casaco vermelho. Ela repetiu vários elementos na roupa dela e essa repetição demais tirou a ideia do contraste. Não criou um contraste unificante, ficou espalhafatoso, com um monte de coisa misturada assim.
É, o ideal é você repetir, mas não repetir muito, entendeu? Não repete muitas coisas na mesma página pra você perder a ideia do contraste, pra não ficar ruim. Tá bom? Deixa eu ver. Aí a gente chega no contraste. O objetivo do contraste é evitar elementos meramente similares em uma página. Meramente similares. Se os elementos tipo, cor, tamanho, espessura da linha, forma, espaço, etc. não forem os mesmos, diferencie-os completamente. O contraste costuma ser a mais importante atração visual de uma página. O que ele está dizendo? Às vezes você diferencia elementos, só que não diferencia demais. Digamos assim, você usa dois elementos em negrito, e só que de fonte diferente. Você quer separar eles, você coloca eles de fonte diferente, só que a fonte não é muito diferente. Se você não diferencia os elementos muito, de uma forma gritante até, você dá a ideia de que você fez alguma coisa sem querer. Parece que está diferente, mas não está diferente propositalmente, parece que foi um erro. Então, se você for criar um contraste, se você for diferenciar um elemento do outro, diferencia bastante para a pessoa poder visualizar esse contraste. É que nem até esse caso da mulher do batom, tal. Se ela colocasse a roupa toda preta e por exemplo, um chapéu vermelho, o chapéu vermelho seria o que chamasse mais atenção. Mas como ela colocou brinco, batom, sapato, casaco vermelho, o vermelho não chama mais tanta atenção. O vermelho agora se tornou comum. Então, o contraste tem que ser bem diferente para poder chamar a atenção. Certo? É o próprio nome contraste, né? Se os itens não forem exatamente os mesmos, diferencie-os completamente. É isso. Diferencie-os completamente. Isso aqui foi um exemplo que é colocado, né? O cartão, aí a pessoa colocou tipo uma ondinha preta e o nome e a função dela em branco com essa parte preta. Diferenciou completamente um elemento do outro. O elemento de cima, que é a Andresa Lúcia professora, diferenciou de todo o resto. Tá. Isso aqui é um exemplo de contraste. Você vê aqui newsletter, para quem não sabe, é um jornal. Outro jornal, data, tal. Você vê que o que chama mais atenção realmente é o título, porque além dele ser maior do que os outros elementos da página, maior, ele está em negrito, e além disso ele está em negrito e branco. Não tem mais nenhum elemento branco aqui. Tem elementos em negrito nessa página, mas não tem em negrito, branco e do mesmo tamanho dele. Entendeu? E além disso, a fonte daqui, se você parar para enxergar, não, a fonte é a mesma. A fonte é a mesma. Mas você só por isso dá pra ver que é bem diferente. Aí tem um título aqui. E aqui embaixo tem o subtítulo, título, subtítulo. Você vê que o título é sempre maior que o subtítulo, né? Aí vai, como eu falei, se você visse todos esses textos jogados, todo esse texto aqui sem organização de título, subtítulo, você não teria vontade de ler. Você veria um monte de coisa escrita e caraca, eu não quero ler isso. Mas quando você vê aqui separado certinho, dá vontade de ler, porque você vê que não é tanta coisa. Tá? Aí o contraste é só isso, tá? O contraste de uma página faz com que seus olhos se virem para ela. Vai você chamar a sua atenção. Se você colocar dois elementos diferentes em uma página, como duas fontes ou duas espessuras de fio, eles não devem ser similares, não devem ser parecidos. Se você quer criar o contraste, não faz eles similares. Se você não for criar um contraste, deixa exatamente iguais. Não faz similares. Similares são parecidos. Faz eles iguais. Porque se você fizer parecidos, a pessoa vai ter a impressão que você errou, ela vai olhar assim, tem alguma coisa errada aqui, isso aqui é diferente desse. E ela não vai ter certeza se é diferente, ela vai analisar como se fosse um erro do seu design. Ela não vai ver que você criou um contraste ali. Por isso que o contraste tem que ser muito diferente.
Pra pessoa olhar, ela ver, ah, isso aqui é diferente. Não vou nem perguntar, não vou nem falar nada. Para que o contraste cumpra totalmente suas funções, os dois elementos devem ser muito diferentes, como eu disse agora. Utilizar o princípio do contraste é como fazer o retoque em uma parede. Não se pode combinar mais ou menos a cor. Ou você encontra a cor exata ou precisará pintar a parede inteira. É isso. Ou você pinta com uma cor ou pinta com outra. Não tem que ser bem diferenciado. O que evitar? Não seja tímido. Se você criar contrastes, faça-os de maneira forte. Evite contrastar uma linha um pouco espessa com uma linha um pouco mais espessa. Evite contrastar um texto em marrom com títulos em preto. Evite dar duas ou mais fontes similares. Se os itens não forem exatamente iguais, diferencie-os. Esse é o básico do contraste. Essa é a ideia do contraste. Finalizando, agora a gente vai aplicar todos os elementos do design, um de cada vez. Você vê. Capa comum sem criatividade. Princípio de design, 4 princípios de design, Robin Williams. 15 de setembro de 2010. 15 de setembro de 2010. Simples. Os elementos que deveriam estar aproximados estão mais longe do que o normal. Estão mais distantes que o normal. E perde um pouco o sentido deles. Princípios de design, aí tem um espaço grande, aí tem os 4 princípios básicos. Você não sabe se é um subtítulo ou se é outra coisa. Tá bem desorganizado. Aí vamos lá. Proximidade. Aproximou os elementos que têm relação entre si. Princípios de design, os 4 princípios básicos de design. Isso aí dá pra você ver. É o subtítulo do título. Embaixo, Robin Williams, 15 de setembro de 2010, que é o autor e a data que foi lançado. Alinhamento. Vamos alinhar para a direita. Alinhou para a direita para ficar bacana. Repetição. O que ele fez aqui? Repetiu um elemento, que é esse triângulo, e também a cor. A primeira cor, você vê, aqui era tudo de uma... Deixa eu voltar aqui. Aqui era tudo de uma cor só. Aí ele fez o elemento de cima preto, de baixo cinza, e colocou um triângulo em cada um deles, para dar essa ideia de repetição. Contraste. Aí aqui ele procurou fazer uma coisa bem legal, né? Colocou os 4 também é um jeito bacana de você organizar. Colocou o subtítulo dentro desse retângulo, mudou a cor ali. Também é uma forma bacana de você ver, né? Show. Coisas que você pode fazer para aumentar a sua sensibilidade visual. Bem, após você ter tido essa aula agora, após você ver esse slide, você não pode mais se chamar de um PVA. O que é um PVA? Pessoa visualmente analfabeta. Você agora tem os princípios básicos de design. Agora você sabe os princípios básicos de design. Como é que você consegue passar uma informação boa? Como é que você vê um folheto bom, um cartão bom? Agora você consegue saber. E aqui tem algumas dicas a seguir, algumas dicas para você melhorar ainda mais a sua sensibilidade visual, o seu conhecimento visual, sendo um designer. Olha só, veja. Primeiro você tem que ver. Crie um arquivo de ideias, uma pasta ou até mesmo uma caixa onde você possa guardar designs que o impressionaram. Anúncios, folhetos, imagens, letras, diagramações interessantes de fontes, embalagens, propagandas em geral, ou seja, qualquer coisa que mexa com algo dentro de você. Os designers costumam ter um arquivo como este e utilizam como fonte de ideias e inspiração. Antes de começar outro projeto, dê uma olhada no seu arquivo de ideias. É o que? É você guardar material. As pessoas te dão um folheto na rua, te dão um cartão de visita, você pega, guarda pra você e você vai analisando. Esse é o primeiro passo. Isso aqui a gente vai falar nos outros aqui. Aí o que te chama atenção, você vai guardando. Pô, isso aqui é interessante, isso aqui é legal.
Eu vou querer estudar depois como é que o cara fez isso. Vou querer estudar melhor depois essa técnica que a pessoa usou. Então, o que chama a sua atenção visualmente, procura guardar para você. Guarda para você, que você pode usar isso como fonte de inspiração depois para novos trabalhos. E até copiar, né? Porque no começo, na verdade, é sempre bom você copiar. Você não tem ideia, você tá novo. Então, quando você copia, você aprende novas técnicas. Você aprende o que aquela pessoa fez. Mas claro, se você for fazer um trabalho sério, se você for fazer pra você, pra testar, pra treinar, pode copiar à vontade. Agora, se você for fazer um trabalho sério pra vender pra alguém, procura não copiar muito descaradamente, pra não dar nenhum problema. Certo? Diga. Ao observar um design do qual você goste, passe alguns minutos descrevendo os motivos de sua aprovação. Você vê lá, por que eu gosto desse design? Por que ele me chamou a atenção? Qual o público-alvo dele? Procura se perguntar essas coisas. Conscientemente, indique os elementos nos quais foram aplicados os princípios de proximidade, alinhamento, repetição e contraste. O que a gente deu hoje, você pega, te dá um folheto na rua, você dá uma olhada. Você vê o que foi usado nele, qual estratégia foi usada nele para que fossem aplicados os princípios de proximidade, alinhamento, repetição e contraste. Você vê quais são os elementos que ele fez para colocar esses elementos na arte, no folheto. Também uma forma de você treinar. Anote em um papel ou grave mentalmente a técnica mais interessante e ousada que tenha sido aplicada, como algum tipo muito grande, tipo que ele fala que é letra, fonte, tipo, tá? Tipo muito grande ou pequeno, um tratamento especial sobre uma imagem, espaçamento. Aí você guarda para você, anota para você a técnica que ele usou, que você mais gostou, para você tentar reproduzir depois. Também é uma boa. Faça um esboço. Quando você se deparar com um material diagramado de maneira pobre, faça um esboço com algum aperfeiçoamento ou recorte os elementos e organize-os. Quando você realmente coloca o lápis sobre o papel, mais ideias surgem. O que não acontece com tanta ênfase se você simplesmente pensa a respeito. Nunca consegui imaginar como meus livros ficariam até começar a produzi-los e ver tudo crescendo no papel, no monitor. É exatamente isso. Se você pega, te dão algum elemento, te dão alguma, eu sempre falo folheto, e você vê que ele não está muito bem organizado, não está muito bem a diagramação dele, o jeito que ele foi organizado, não está muito legal, não está muito de acordo com os princípios básicos. Então você pode pegar e pegar um lápis, ou até no computador mesmo, no programa que a gente vai ensinar, você pega e você procura organizar as informações desse folheto de uma forma que você acha que seja melhor, que esteja de acordo com os princípios básicos, que passe melhor a informação que quer passar. Então faça isso, e também não faz isso só na sua mente, faz isso na prática, porque quando às vezes você está na mente, você não consegue imaginar alguma coisa, você tem um trabalho para fazer às vezes, e você não está tentando imaginar como é que vai fazer, mas na mente você não consegue imaginar nada. Quer dizer, você até consegue, mas não consegue fazer de uma forma concreta. Não consegue botar pra frente o trabalho. Mas quando você faz no papel ou no próprio programa, você consegue fluir mais. Você consegue jogar lá, você consegue ver como é que tá ficando. Suas ideias fluem melhor do que você só pensar, imaginar elas, né? Então aqui a gente está tratando de bons e maus exemplos de arte, de designs. Esse aqui é um mau exemplo. Primeiro de tudo, vamos ver a logo deles. A logo deles é azul. Tem uma parte branca aqui, azul. Uma logo azul. E o fundo é verde. O fundo é verde. O que o fundo tem a ver com azul? O que o fundo verde tem a ver com azul? O que tem a ver com festa verde? O que tem a ver?
Não tem a ver. O fundo foi simplesmente jogado. Escolheram uma cor qualquer, jogaram no fundo. Certo? E tem outras coisas aqui. Colocaram vermelho aqui, colocaram aqui branco, colocaram aqui um azul mais escuro, vermelho de novo e azul. Sem contar que as letras estão todas condensadas. Tá difícil de ler, né, no folheto. E até a foto ela não foi tratada, a foto não foi cuidada da luz dela, da sombra. Nada foi tratado aqui. Então não tem sentido. Por mais que até tem um direcionamento. Se você olhar, você começa aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui e chega aqui. Mas não dá pra ler direito. Não dá pra ver, não dá pra você entender muito bem a mensagem que ele quer passar. Ele tá passando um monte de coisa pra você. Um monte de coisa uma atrás da outra. E fica difícil, entendeu? É um design não muito bom. Não é bom mesmo. Não é bom. Não tem relação. As cores, não só as informações tem que ter relação, mas as cores também tem que ter relação. Essas cores não tem nenhuma relação. São várias cores jogadas. Então, péssimo design. Isso aqui é horrível. Não posso nem falar direito. Olha só, você tem, primeiro de tudo, um fundo amarelo. Creio que colocaram o fundo amarelo pra chamar a atenção, achando que ia chamar a atenção. Azul aqui. O que azul tem a ver com amarelo? Lanche rosa, em rosa. Também não tem sentido, azul, rosa, amarelo. Sublinhado aqui, sublinhado desalinhado. Olha só. Isso aqui tá pra fora. O hambúrguer tá esticado. Olha o tamanho do pão do hambúrguer. Essa foto foi esticada, condensada dos lados. E se você olhar aqui, essas letras aqui, essas frases aqui foram jogadas. Elas não têm nenhuma relação com o texto. Foram simplesmente jogadas. Não tem alinhamento, não tem proximidade. Foram jogadas. A gente falou durante a aula para você não jogar as coisas de qualquer jeito. E esse cara jogou. Então é horrível isso aqui. Tem nada a ver. Esse aqui é outro exemplo de mau design também. Primeiro de tudo, tá aqui a logo amarela. Aqui até ficou legal, ele alinhou, ele usou proximidade, foi tipo um subtítulo da logo. Mas você vê, teve esse fundo azul também que não tem muito a ver com, não tem uma identidade visual da logo. Essa logo não tem identidade visual, não tem a ver com o fundo, essa cor do fundo. Essa foto aqui também não foi tratada, a foto está muito pequena. Muito pequena. Cor. As pessoas elas têm mania de querer chamar atenção. Usa isso aqui para chamar atenção, usa essa cor para chamar atenção. Mas não adianta você colocar uma cor qualquer que não tem sentido, não tem relação com o seu design. Ela não vai chamar atenção só porque ela é vermelha. Está aqui vermelho, vermelho. Tem uma fonte aqui, tem outro tipo de fonte aqui. São duas fontes diferentes, uma do lado da outra. Essa aqui está jogada no meio do texto. Aqui tem dois alinhamentos diferentes. Tem um alinhamento para cá e um alinhamento para cá. Entendeu? Tem as coisas aqui. Tem esse negócio aqui vermelho que também é muito brega. As pessoas já pararam de usar isso. Isso aqui também está jogado de qualquer jeito. Enfim. São péssimos designs. Não são bons designs. Isso aqui até deu uma melhorada, mas também tá difícil de entender. Por quê? Primeiro de tudo, tem muitas informações. Muitas informações. Você vê, ele não... a gente fala, quando a gente deixa espaço... Esse aqui tem. Não. Quando a gente deixa espaço no design, a gente fala que é um espaço para respirar. Um espaço de ar. Esse cara ele não deixou nenhum espaço vazio, olha só. Ele aproveitou todo o espaço. As pessoas têm mania, né, de espaço branco. Elas acham que espaço branco é ruim. Espaço vazio é ruim. Mas ele dá uma leveza para o seu design.
Se você sair querendo preencher os espaços vazios, ele vai ficar pesado de ler, vai ficar difícil de ler. Você vê aqui. Então, usa bem esses espaços. Procura não encher todo lugar que você vai querer colocar uma informação. Não faz isso. Tá? Você vê aqui também. Então, não enche seu design de informação. Seja conciso, seja direto. Não vai querer encher tudo de informação que vai ficar ruim de ler. Aqui tem outro. Esse aqui foi até melhorzinho. Mas ele é um ponto bom. Ele usou a mesma cor. Ele manteve a mesma cor durante todo o processo. Começou com preto, terminou com preto, com a borda branca. Outra coisa, o ruim dele, o alinhamento não ficou bom. Que vem aqui, depois vem pra cá, depois vem pra cá. Não ficou bom. Essa organização com as fotos também não ficou. Essa cor do fundo até que ficou bacana, até que eu acho que combinou com esses salgadinhos, com essas coisas, mas também não é o melhor a se fazer. Isso aqui deu uma melhorada, mas também ele continua com aquela coisa de preencher espaço. Você tá vendo? Nenhum espaço vazio, nenhum espaço para respirar, digamos assim. Deixa eu tudo, vou colocar aqui, vou encaixar aqui, vou encaixar. Colocar essas fotos de forma a encaixar, como se fosse um Lego. Não, tem que deixar um espacinho para respirar. Tá? Esse aqui, primeiro de tudo, Paulinho legal. Você vê, ele colocou azul e o fundo tem uma corzinha azul também. Então, isso atrapalha de ler. Você tem azul e ali tem azul também. E azul e amarelo não são cores que combinam. Azul e amarelo. Depois eu vou fazer uma aula só de cores para vocês entenderem melhor sobre essas coisas de cores. E mesma coisa, ele saiu jogando. Ele colocou, por exemplo, ele colocou aqui um amarelo para chamar a atenção e colocou aqui em cima. Tá, isso aqui era para ser a primeira coisa que você tinha que ver. Só que esse Paulinho legal grande, a gente não sabe se a gente começa por aqui ou por aqui. Pelo Paulinho legal ou pelo design, projetos audiovisuais para comunicação. Creio que seria legal se ele colocasse o Paulinho legal em cima, talvez em outra cor, isso aqui embaixo do Paulinho legal e todas as informações. Porque de cara fica difícil de ver, de entender a mensagem. E eu não entendo o que colocou essas bolinhas. O que elas têm a ver, essas bolinhas, com design e projeto audiovisual. Opa. Eita, volta. Pera aí. Enginenorte Taxi. Tá, até aqui tudo bem. Enginenorte Taxi, agora Engenho Novo, Paraná. Ele aqui fez um bom uso, ele chamou a atenção aqui e veio aqui. Só que ele pegou uma imagem de fundo e colocou um carro nela. E esse carro, ele simplesmente jogou esse carro. Dá pra ver que não tem nem sombra embaixo do carro. Não tem nenhuma sombra, dá pra ver que foi uma montagem. Esse negócio aqui eu não sei o que é. Não sei qual é o sentido dele com esse táxi, com essa empresa de táxi. E é isso. Prestar atenção nisso, não fazer essas montagens feias, ficar falhando a sombra. Se for fazer uma montagem, faz uma montagem bem feita. Oh meu Deus. Agora alguns designs que são melhores, que são bons. Olha só. Esse design, ele também, na minha opinião, ele também tem bastante informação. Eles colocaram bastante, por mais que ele seja mais bonitinho, mais organizado, ele tem bastante informação nele, olha só. Você tem um início aqui, mude de vida agora, legal. Chama atenção. Venha conhecer o instituto, embeleze, tem uma ordem aqui. Tem uma ordem aqui, vai seguindo, certo. Legal. Tem a pessoa aqui feliz. E tem aqui embaixo a empresa, né? Ele quis passar a mensagem primeiro. Passou a mensagem que quer passar. E embaixo tá aqui a empresa, as informações da empresa.
Isso é bacana também. Às vezes a pessoa quer passar informação e colocar a empresa junto, aí mistura, que nem esse Paulinho legal. E quis passar essa informação aqui, ó, design para comunicação, tarará, e colocou o nome da empresa, do Paulinho legal. E aí você não sabe qual é o foco, se é o Paulinho legal ou se é a proposta dele, que é isso aqui. Então, essa ideia da empresa aqui foi legal. Foi legal. Tem aqui os cursos destacados. Aí tem os benefícios deles aqui. Entendeu? Você pode aproveitar alguma dessas técnicas para você, os seus trabalhos. Aqui ganha 20% de desconto também. Show. Temos outro aqui. Esse, sinceramente, eu não vou muito com a cara dele, que ele tem muita coisa. Olha só, é bastante informação. Todas as informações, elas, assim, eu não entendi a organização. Tem palestrante aqui, tem data, contato. Eu não entendi a organização dele. Investimento. Taranã, taranã. Mas aqui ficou legal. Ó, aqui ele mostrou a empresa. Como é que se fala? Ele mostrou de um jeito bem discreto o nome da empresa. E depois ele veio com a proposta dela. A proposta principal do folheto, que é esse. Passou todo o resto. Tarará, tarará, tarará. Esse aqui eu não gosto muito de ficar sobrando. Esse aqui é legal você colocar quando tem um espaço pra você colocar. Agora colocar isso aqui, sei lá, jogado também não acho legal. Enfim. Tirando isso, a cor ficou legal. Ele soube trabalhar bem com a cor. Ele usou uma cor só, mas ele colocou esses negocinhos aqui nos cantos. Ficou bacana. Usou uma cor só pro negócio todo, pro trabalho todo. Roxo e branco. Ficou bacana, deu uma unidade visual. Ficou bacana, esse é um ponto bom dele. Esse aqui é outro. Bem, a diagramação dele tá legal. Dá pra você pegar. Companhia. Tá aqui a logo, dá pra ver os negócios. Você vê que ele não trabalha, olha só, ele não coloca muita informação. Olha só a diferença. Esse aqui coloca várias informações, esse aqui também. Esse aqui não coloca muito. Ele coloca bem organizado pra pessoa ler direitinho, tal. Certo? É um bom exemplo. E as fotos aqui nos círculos também é bacana. Nesse aqui eu achei interessante que no design inteiro, no trabalho inteiro, ele usou tons que se assemelham ao tom, a cor de um pão. Você vê esse fundo da parede da cozinha, uma parede de cozinha com um tom meio pastel assim, meio da cor do pão mesmo. Ficou bacana, ele usou vários tons baseado na mesma coisa, baseado na ideia do pão. É um design só sobre pão. Aí tem um pão aqui, tem um cara aqui, né? Trabalhou bem com a iluminação. Ele trabalhou bem com a fonte, o tipo. Ficou legal essa organização, essa diagramação. E você vê, teve contraste, um fundo bem clarinho com a cor bem escura. Você olha, pá, já chama atenção. Aí você lê tudo, desce, chega aqui, uma outra informação. E aqui é logo da empresa. Também é uma forma legal dele passar a informação. Ele passa a ideia, tal, o que a empresa tem a oferecer, e mostra a empresa, o pão. E aqui embaixo, bem pequeno, bem não muito chamativo, mas se você continuar lendo você vai ver o endereço do local, tal. É bem bacana, esse design ficou bem legal. Ele soube trabalhar bem. Você tem que trabalhar, como ele está mostrando aqui, você tem que trabalhar com o seu tema. O pão, você pode tirar várias coisas daí. Entendeu? Só de ver assim da ideia do pão, da atmosfera de uma padaria, parece. Entendeu? É uma coisa bem bacana. Aqui ele usou uma textura como se fosse, não sei se mas parece papel de pão, alguma coisa assim. Bem bacana. Entendeu? E é isso aí. E aqui tem outro, Diários do Vampiro. E você olha aqui, já chama atenção, Diários do Vampiro, claro. Aí tem o cara aqui no fundo, com sangue e tal.
E esse aqui é bem simples também e bem efetivo. Tem Diários do Vampiro, Despertar, autor, a editora. Aqui tá uma informaçãozinha a mais. Uma informaçãozinha a mais que você, assim, não chama tanta atenção pra ela, mas é uma informação a mais, sabe? Tem essas informações que são, cara, ó, tem que mostrar isso aqui, mostra. Isso aqui é uma informaçãozinha a mais, caso a pessoa queira saber. Ele podia colocar muito bem isso aqui grande, grandão, para chamar atenção, mas não, ele queria chamar atenção disso. E por acaso também pode ver isso aqui. Então, não foi nada espalhafatoso, queria colocar um monte de informação, bem espaçoso, aproveitou a falta no fundo. Bem legal esse design também. Então é isso, galera, é você explorar o seu tema, fazer um bom design, é você obedecer as regras de design, obedecer os princípios básicos, fazer. Espero que vocês estejam notando tudo que eu estou falando, né? É importante vocês estarem notando. E para você fazer um bom design, que é bom para você anotar isso, você fazer uma boa arte, a sua arte ser efetiva, primeiro de tudo, você tem que obedecer os 4 princípios. Obedece esses 4 princípios. Não precisa ser um por um. Você sabe, quando às vezes você obedece um, indiretamente você obedece os outros. Então, você obedece o princípio do design. E por exemplo, tem uma questão. Você diz, eu fiz o design, obedeci a todos os princípios, e o cara do meu lado também fez isso. Então, qual design é melhor? O meu ou o dele? Se nós dois obedecemos os mesmos princípios no nosso design. É aí que tá. Eu creio que o que faz um design ser efetivo, ser realmente além dos princípios, o princípio é o básico para ele ser considerado design, para ele ser considerado bom, são os princípios. Mas para ele ser melhor do que isso, para ele fazer diferença, ter um efeito bom, causar uma diferença, ele tem que ser efetivo. Ele tem que realizar o propósito dele. Tem esse exemplo aqui. Ele obedeceu todos os princípios de design, mas ele teve algo a mais, que foi que ele trabalhou com o tema dele. Ele soube de uma forma criativa ser efetivo. De uma forma criativa, ele criou um design muito bom. Foi graças à criatividade dele. Por exemplo, ele soube, vou fazer um design para pão, para uma panificadora. Então, vai obedecer os princípios básicos. E para ficar melhor ainda, para ficar um design muito bom, ele teve que aprender sobre o tema dele. Como é que é o meu tema? Eu tenho que trabalhar em cima do meu tema. Eu tenho que passar uma informação. Então, essa informação, a estratégia que você usa para passar essa informação é o que faz seu design ser realmente efetivo, ser melhor, ser ótimo. O propósito dele, o objetivo dele, a efetividade dele em alcançar o objetivo dele é o que faz ele ser melhor. Espero que dê para entender o que eu quis dizer. Por exemplo, se eu vou fazer um panfleto para jovens, para chamar os jovens para alguma coisa, eu não vou fazer um panfleto, vou fazer um panfleto escrito em Times New Roman, que é aquela fonte bem careta, bem clássica. Eu não vou usar uma fonte dessa, porque isso não tem a ver com jovens. Eu posso fazer todos os princípios básicos do design, tudo certinho, com a Times New Roman, e mandar para jovens. Vai estar de acordo com os princípios, mas não vai ser efetivo, porque ele não vai estar de acordo com o meu público-alvo, não vai estar de acordo com o propósito que aquele design tem. Agora, se eu usar uma fonte bacana, uma fonte para jovem, usar bastante imagem, usar bastantes cores, bem controladas, não as cores que a gente viu aqui, mas usar de um jeito bem legal, de uma forma que atrai o jovem, aí esse design vai ser melhor ainda, porque ele vai realizar o trabalho para o qual ele foi designado. Espero que tenha dado para entender. Caso tenha surgido dúvidas, eu vou deixar o e-mail aqui, vou colocar na descrição, mãos à obra para vocês. Vou colocar o e-mail na descrição, vocês mandam suas dúvidas, mandar os designs que vocês
que talvez já queiram já começando a fazer, pra eu dar opinião pra vocês, ajudar vocês. Então é isso, galera. Espero que tenha ajudado. Então, mande suas dúvidas pelo e-mail, mande suas dúvidas pelos comentários. E é isso aí. Valeu. Até a próxima.